Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética aqui na TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TVC BH está acessível através do canal 6 da NET, canal 3 da Oi e também via internet, tvcbh.com.br. Queremos dedicar o programa de hoje para fazermos a denúncia do despejo que foi genocida. Despejo que aconteceu lá no Quilombo Campo Grande do MST, no sul de Minas Gerais, precisamente no município de Campo do Meio. Despejo acontecido nos dias 12, 13 e 14 de agosto último, agora de 2020. Preste atenção. Terra, Brasília, continente, pátria, mãe da minha gente. Hoje eu quero perguntar: se tão grandes são teus braços, por que negas um espaço aos que querem ter um lar? Eu não consigo. Estamos no ar, através da TV comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH, pelo programa Palavra Ética e também via internet, para, com você, denunciar a grande violência, a tremenda injustiça que foi o despejo genocida acontecido em Campo do Meio, no sul de Minas, precisamente no Quilombo Campo Grande. Dom Pedro Casaldáliga, com paz inquieta, esteve vivo misticamente com todas as pessoas do Quilombo Campo Grande, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no sul de Minas Gerais, e com todos e todas que se somaram na resistência durante 3 dias e 3 noites, dias 12, 13 e 14 de agosto agora de 2020. Certamente, Dom Pedro Casaldáliga, com ira santa e profética, assina embaixo da denúncia que precisamos fazer. Aconteceu uma tremenda injustiça, barbárie, no estado de Minas Gerais, nos dias 12, 13 e 14 de agosto de 2020. No Quilombo Campo Grande, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, em Campo do Meio, no sul de Minas Gerais. Há 22 anos, 453 famílias sem terra vivem dignamente, dando função social para o mega latifúndio das terras da ex-usina Ariadnópolis, 4.900 hectares, que estava totalmente abandonado e ocioso, após a usina falir, deixando mais de 400 milhões de reais de dívida trabalhista. Enquanto o Irmão Sol voltava a brilhar, dia 12 de agosto de 2020, vimos na cidade de Campo do Meio um cortejo da morte, com dezenas e dezenas de viaturas, ambulâncias, caminhões do Corpo de Bombeiro, um aparato de guerra. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a mando do governador Romeu Zema, do Partido Novo, com decisão liminar de reintegração de posse do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com mais de 200 policiais de vários batalhões, com caveirões, cachorros, helicóptero e pesado arsenal de armas, com tropa de choque, fazer despejo de 14 famílias no Quilombo Campo Grande do MST. Os sem terra do MST, com a militância de uma vasta rede de apoio, resistiram 3 dias e 3 noites, dias 12, 13 e 14 de agosto último. Policiais atearam fogo em várias partes do Quilombo e no final bombardearam o Quilombo Campo Grande com chuva de bombas de gás lacrimogênio, com voos rasantes do helicóptero da PM, com policiais apontando metralhadoras para o povo que resistia bravamente, asfixiando-os sem terra, com gás lacrimogênio e terror. A Polícia Militar expulsou crianças e professoras e destruiu a Escola Popular Eduardo Galeano. Destruiu 14 casas e não ofereceu alternativa digna de moradia previamente. Uma das primeiras barreiras de resistência que a tropa de choque encontrou foi um grupo de crianças sem terrinha do MST
que de cabeça erguida e muita coragem, segurando cartazes, bloqueavam a estrada por onde a tropa de choque deveria passar para fazer o infame despejo. Uma das cenas mais emocionantes e eloquentes. Crianças sem terrinha na luta, resistindo à investida de um imenso aparato bélico. Diziam: não derrubem nossa escola, não derrubem nossas casas. Em meio à pandemia, esse despejo é genocida. A liminar de reintegração de posse, cumprida com repressão e violência policial, é injusta, é inconstitucional, é cruel e uma ação genocida do governador Romeu Zema. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas, que expediu a liminar de reintegração de posse e se negou a cassá-la, mesmo diante de 1000 argumentos da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, de argumentos do Ministério Público de Minas Gerais e argumentos de advogados e advogadas populares, essa decisão judicial é inconstitucional, porque viola e pisoteia no principal princípio e básico da Constituição de 1988. Qual? Respeito à dignidade da pessoa humana. Isso não foi levado em conta, não foi respeitado. Além do terror espalhado da Escola Popular Eduardo Galeano, de muitas casas, sonhos e direitos destruídos, quantas pessoas terão contraído ou disseminado o coronavírus durante esses 3 dias de despejo cruel e genocida? Quantas pessoas? Nesta mega operação de despejo durante a pandemia, quantas pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus, violando todas as regras sanitárias recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e por médicos e infectologistas? Quantas pessoas se contaminaram? A ocupação do mega latifúndio das terras da ex-usina Ariadnópolis, em Campo do Meio, aconteceu em 1998, 22 anos atrás. Como fruto do combate ao trabalho escravo no sul de Minas Gerais e como fruto do massacre que aconteceu em Eldorado dos Carajás. Todos os presidentes do Brasil, de 1998 até hoje, poderiam e deveriam ter desapropriado o latifúndio que estava abandonado e sem cumprir a função social. Mas nenhum presidente do Brasil, nos últimos 22 anos, assentou as 450 famílias sem terras do MST, que já sofreram 6 cruéis despejos, mas não arredam o pé da terra. Essa terra é nossa! Bradam heroicamente os sem terra do MST. O Poder Judiciário também, em 22 anos, se julgasse conforme os princípios da Constituição, do respeito à dignidade humana, da função social da propriedade e direito à terra, poderia e deveria ter decidido justamente a favor dos sem terra do Quilombo Campo Grande. Mas até hoje tem decidido para beneficiar empresários especuladores. Indignados com mais essa imensa Sexta-feira da Paixão promovida pelo Estado em Minas Gerais, reafirmamos que não há despejo apropriado, não há despejo oportuno. Todo despejo é maldito, cruel, desumano, execrável e desintegrador de sonhos e de direitos. Mas a história demonstra que a força mística e espiritual dos injustiçados é invencível. O mais profundo da história é construído pelos injustiçados e pelas injustiçadas, os opressores e os violentos, mandantes e executores serão jogados na lata de lixo da história. Vivem e viverão para sempre em nós, na luta por
tudo que é justo, luta pelo bem comum, viverão sempre conosco as profetisas e os profetas. Jesus Cristo, Che Guevara, Rosa Luxemburgo, Chico Mendes, Padre Ezequiel Ramin, Padre Josimo Tavares, os fiscais massacrados em Unai, Irmã Dorothy Steng, Margarida Alves, os sem terras assassinados em Eldorados Carajás, em Felisburgo, Dandara, Zumbi, Antônio Conselheiro, Dom Pedro Casaldálega. Enfim, uma multidão de mártires que nos impulsionam na luta obstinada pela construção de uma terra sem males. Exigimos que o governador de Minas, Romeu Zema, e também o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Gilson Lemes, suspendam todos os despejos em tempo de pandemia e proíbam qualquer despejo. Despejar não é atividade essencial, minerar também não é. Exigimos despejo zero e exigimos com urgência a desapropriação definitiva do latifúndio das terras da ex-usina Ariadnópolis. Precisamos lembrar aqui que o ex-governador Fernando Pimentel baixou 2 decretos repassando as terras da Ariadnópolis para as 453 famílias, mas o atual governador de Minas, Romeu Zema, cancelou esses 2 decretos. Isso é uma injustiça que clama aos céus. Esses 2 decretos do Fernando Pimentel precisam ser revitalizados para que sejam assentados definitivamente essas 453 famílias lá, porque a terra lá é do Quilombo Campo Grande. Agora, no mais profundo da história, o MST iniciou o despejo do governador Zema, assim como as professoras da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, sob a liderança do Sindiúti, 9 anos atrás, em 2011, fizeram na prática o despejo do PSDB do governo de Minas, ao fazer uma greve de 112 dias. Pedimos isso, despejo zero, em nome de Deus, em nome das crianças e por respeito à dignidade da pessoa humana. Parem todos os despejos em Minas e no Brasil para salvar vidas. É isso que nós pedimos do fundo do nosso coração. É isso aí. Obrigado pela atenção, que a luz e a força divina continue nos guiando e nos fortalecendo na luta por direitos. Nesta terra de chacinas, essas balas assassinas, todos sabem de onde vem. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para socializar com você aqui a parábola do espinheiro acontecendo no Brasil atualmente. Espere aí e voltaremos já já. Quatro 2755. Estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TVC-BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira. Quero socializar com você agora a parábola do espinheiro, uma parábola que está na Bíblia, mas que está acontecendo atualmente no Brasil. Eita espinheira danada que o pobre atravessa pra sobreviver. Vive com a carga nas costas e as dores que sente não pode dizer. Estamos no ar através da TV comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH, pelo programa Palavra Ética e também via internet. Hoje, para refletir com você sobre a fábula do espinheiro, fábula bíblica, acontecendo no Brasil. Por solidariedade e por amor ao povo brasileiro e à Amazônia, precisamos ler
atentamente na Bíblia, em Juízes, capítulo 9, versículos de 7 a 15. A fábula do espinheiro. Profecia com fina ironia que parece ter sido escrita para o povo brasileiro em tempos de desgoverno fascista e genocida. Antes de qualquer comentário, merece ser lida a fábula do espinheiro, seu contexto e as consequências. Em Juízes, capítulo 9, versículos de 1 a 6, lá na Bíblia, narra o processo do poder tirânico. Diz o seguinte: Abimeleque, filho de Jerobaal, foi a Siquém para a casa de seus tios maternos e propôs o seguinte a eles e a todos os parentes de seu avô materno: digam aos senhores de Siquém, o que é melhor para vocês? Que 70 homens, os filhos de Jerobaal, governem vocês? Ou que um só os governe? E lembrem-se de que eu sou do mesmo sangue de vocês. Então os tios maternos e Abimeleque comunicaram isso aos senhores de Siquém, e estes tomaram o partido de Abimeleque, dizendo: ele é nosso parente. Deram a Abimeleque 800 gramas de prata do templo de Baal-Berite. E Abimeleque usou esse dinheiro para contratar alguns homens desocupados e aventureiros que se colocaram à sua disposição. Foi à casa de seu pai em Efra e matou sobre a mesma pedra seus irmãos, os 70 filhos de Jerobaal. No entanto, Joatão, o filho caçula de Jerobaal, escapou porque havia se escondido. Depois, todos os senhores de Siquém e todos os de Bet-Melo se reuniram perto do carvalho da estrela que está em Siquém e proclamaram Abimeleque como rei. Lá na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 9, versículos de 7 a 15, está a fábula do espinheiro. Diz assim: quando Joatão soube disso, subiu ao topo do monte Garizim e gritou: ouçam-me, senhores de Siquém, para que Deus também ouça vocês. Certo dia, as árvores se puseram a caminho para ungir um rei que reinasse sobre elas. Disseram à oliveira: reine sobre nós. A oliveira respondeu: vocês acham que vou deixar o meu azeite, que honra deuses e homens, para ficar balançando sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. A figueira respondeu: vocês acham que eu vou deixar o meu doce fruto saboroso para ficar balançando sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. A videira respondeu: vocês acham que eu vou deixar meu vinho novo, que alegra deuses e homens, para ficar balançando sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. Então o espinheiro respondeu às árvores: se vocês querem mesmo me ungir para reinar sobre vocês, venham e se abriguem debaixo da minha sombra. Senão, sairá fogo do espinheiro e devorará os cedros do Líbano. O que a fábula do espinheiro tem a nos dizer? Em um texto altamente profético, de forma irônica, por meio de uma fábula, autores e autoras da Bíblia narram o processo de ascensão ao poder absoluto, autoritário e fascista, diríamos atualmente.
houve uma campanha publicitária infernal para convencer o povo de que o poder centralizado é melhor do que o poder democrático com participação popular. Ele é um dos nossos, é sangue do nosso sangue e por isso deve ser nosso rei. Difundiu os senhores de Siquém e dinastia familiar no poder. Propaganda e mentira com roupagem de verdade. Muitos se venderam também por migalhas. O poder do capital foi usado de mil formas para eliminar concorrentes e estabelecer uma autoridade única. Na última campanha eleitoral no Brasil, alardeou-se à exaustão uma grande mentira, que com repressão se resolvem problemas e injustiças sociais, que com mais armas teremos mais segurança. Mentira! Problemas sociais, frutos de injustiças sociais, se resolvem de forma justa e pacífica apenas com políticas sociais que superem as causas dos problemas, jamais com repressão. Política de repressão só gera lucro para as empresas que acumulam capital ao vender armas e falsa segurança, cegado e anestesiado pela overdose de ideologia dominante disseminada por meio de fake news, por um tsunami de desvirtuações religiosas, usando e abusando do nome de Deus e torturando textos bíblicos e maximizando erros e contradições de governos anteriores. 57 milhões de eleitores brasileiros, na última eleição, entregaram sua liberdade e abriram mão das condições objetivas que garantiriam sua vida, a maioria cegada por senhores, não de Siquém, mas dos oásis de luxo existentes no nosso país. Assinaram um cheque em branco para elevar ao poder um rei espinheiro na vida do povo. Espinheiro não produz alimento, não gera sombra, mas apenas espinhos que sacrificam o povo no altar do mercado idolatrado. A fábula do espinheiro, texto bíblico de Juízes, capítulo 9, versículos de 8 a 15, é uma fábula popular com veemente crítica ao poder político centralizado. Ironicamente, aquele que nada produz de bom, nem frutos para alimentar o povo, nem sombra para abrigá-lo das intempéries, e que só dá origem a espinhos, é que foi escolhido para exercer o mando conchavado com o poder econômico e com o militarismo. A falsa segurança que o espinheiro escolhido oferece é uma armadilha que aprisiona o povo, retirando-lhe a liberdade, a terra, a moradia, os direitos trabalhistas e previdenciários, entre outros. Sem a floresta amazônica e a preservação ambiental, sem mananciais preservados, sem a partilha e a democratização do acesso à terra, e com o uso exagerado dos agrotóxicos pelo agronegócio no campo, só restará uma terra arrasada onde prevalecerá em uma progressão geométrica a violência e a morte levada a cabo por uma política genocida que mata de mil formas. Diante da política genocida, poder que mata de mil formas, lamentavelmente, no Brasil, o número de mortos pela pandemia do novo coronavírus já ultrapassou 110 mil. A Amazônia está sendo invadida por madeireiros, por grileiros, devastadores do principal pulmão, do principal rim do mundo. 6 mil militares ocupam cargos no governo federal.
39 apenas no Ministério da Saúde. Tivemos o escândalo do repasse de 1,2 trilhão de reais para os banqueiros na primeira semana da pandemia, enquanto milhões de brasileiros sem uma renda básica estão sendo encurralados pela Covid-19, pela proposta de emenda constitucional 95 aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente, que congelou por 20 anos investimento em saúde pública e educação. O povo está sendo encurralado pelo desdém do antepresidente e de todo o desgoverno federal. É preciso lembrar que a Amazônia é imprescindível não apenas para os amazônidas. Na Amazônia se formam os rios aéreos, que, por transportarem uma quantidade de água maior do que os rios da sua superfície, garantem chuvas no centro-oeste, no sudeste e sul do Brasil, no Uruguai, no Paraguai e na Argentina. O texto bíblico de Juízes, capítulo 9, versículos de 16 a 20, aplica a parábola do espinheiro à realidade e denuncia que o povo arcará com as consequências de suas próprias decisões. Esta passagem bíblica nos recorda a Carta ao Pai, de Franz Kafka, um contundente manifesto contra o totalitarismo, poder político despótico, opressor e repressor. Em ambos os textos, o resultado é o mesmo. Busca-se sombra debaixo de um espinheiro, onde só há espinhos, poder e dominação. A história mostra muitos povos que foram seduzidos por espinheiros. Por exemplo, o imperador Nero se deleitava enquanto incendiava Roma, a capital do império. Benito Mussolini, eleito pelo povo na Itália, se tornou criador do fascismo e se tornou ditador. Adolfo Hitler, também aclamado pelo povo, se tornou nazista contumaz e mandou matar em campos de concentração milhões de pessoas. A história mostra também que todos os espinheiros usam e abusam do nome de Deus e dizem defender os valores da família, mas na prática colocam a morte acima de tudo e arrasam com as famílias de mil formas. Quem tem ouvidos, ouça a fábula do espinheiro, se converta e se comprometa com a mudança do desgoverno federal antes que seja tarde demais. É isso aí. Que a luz e a força divina continue nos guiando e nos fortalecendo na luta por direitos. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Que a luz e a força divina continue nos guiando na luta por todos os direitos fundamentais. E até o próximo Palavra Ética.